Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, hoje a gente vai falar do Gugu e parece até uma notícia fútil, parece uma coisa de fofoca, de mídia, mas eu acredito que é bom a gente saber o que está acontecendo, principalmente para você, meu caro irmão, às vezes que tem uma família, né, que acha que sua família não é muito boa e acha que a casa do vizinho, o quintal do vizinho é sempre melhor do que o seu. Você vai ver aqui no caso de Gugu, que mesmo o cara tendo falecido há pouco tempo, o corpo, como se diz, né, o ditado, nem esfriou ainda e a galera tá se pegando nas tapas na justiça e disputando a herança do cara. Ao meu ver, um total desrespeito até com a memória dele. Agora, você vai ver na matéria que apareceu um cara dizendo que era o namorado dele e já vivia há 8 anos com o cara. Então, se isso for comprovado, ele vai ter direito sim. Então, a vontade dele, que ele deixou bem claro no testamento, né, eu vou ler na matéria para vocês, deixando a porcentagem da fortuna dele para os filhos, para os sobrinhos e uma pensão para a mãe, está sendo desrespeitado. E isso eu já digo logo de cara o que é que eu acho. A culpa de tudo isso é melhor falar depois da matéria. A gente vai ver isso depois da matéria, tá certo? Eu quero que você preste muita atenção no que está acontecendo. São fatos, tá certo? Tá entrando esse processo judicial aí, onde ele realmente quer lutar. Esse rapaz, que é um cozinheiro, inclusive vive fora do Brasil, mas é brasileiro. Ele vive fora e quer uma parte da fortuna de Gugu, que está avaliada em nada mais nada menos que R$1 bilhão. Então é muito dinheiro, meus caros irmãos. Então vamos ver a matéria. Thiago Salvático, suposto namorado de Gugu, entra na disputa por herança do apresentador. O chefe de cozinha alega ter tido 8 anos de união estável com o comunicador. Um novo e importante capítulo da novela que envolve a briga pelo espólio de Gugu Liberato está prestes a começar. Ex-namorado do apresentador, o chefe brasileiro Thiago Salvático, que vive na Alemanha, afirma que teve uma relação estável de 8 anos com Gugu. O patrimônio do apresentador é avaliado em R$1 bilhão. Segundo a coluna direto da fonte do jornal O Estado de São Paulo, Salvático inclusive já buscou o escritório de advocacia Traude e Saggioro para representá-lo no processo de inventário de Gugu. Os advogados Patrícia Saggioro Leal e Maurício Traude, sócios do escritório, representam Salvático no inventário. Além disso, Saggioro confirmou o relacionamento. Thiago foi sim companheiro de Gugu. Apesar deste comentário, o advogado não deu detalhes sobre o que o brasileiro está pedindo. A coluna direto da fonte também afirma que Gugu e Thiago, além de manterem a relação estável por cerca de 8 anos, viajaram ao redor do mundo dezenas de vezes, como provam diversas fotos publicadas nas redes sociais. Salvático esteve presente no velório do apresentador, no final de novembro, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a LESP. Durante a cerimônia, o chefe se manteve em um espaço reservado para a família e amigos. Após a divulgação de sua identidade, Salvático excluiu seu perfil no Instagram, mas antes de desativar a conta, ao saber da perda do seu namorado, tinha publicado 2 fotos na rede social com as seguintes legendas: "Eternos serão nossos laços, Toninho. Descanse em paz." Ao saber da intimidade do apresentador revelada, Este Rocha, assessora de imprensa de Gugu há anos e agora da família dele, se manifestou em nota para o site da Queen. "O cara morre e aí o mundo se vê no direito de falar o que quer. Triste ver que meu amigo Gugu nem podia ter um amigo, que isso vira caso. Muito triste por ele, pela mãe e por 3 adolescentes que sofrem a morte do pai vendo esse tipo de coisa", desabafou Este na ocasião. Segundo o colunista Léo Dias, no site Metrópolis, o chefe de cozinha esteve com Gugu em Singapura, Ásia, antes do acidente fatal que sofreu em casa, nos Estados Unidos. Morador de Paderborn, na Alemanha, a 500 km de Munique, Thiago também mantinha a relação dos dois em sigilo. No entanto, durante essa viagem para Singapura, eles tiraram fotos idênticas com legendas bem parecidas, mas claro, sem aparecerem juntos. Em seu site, Thiago se define como chefe em gastronomia italiana e poliglota. Nas redes sociais faz posts em português, inglês e alemão. O site de negócio dele anuncia a venda de sorvetes caseiros, bebidas com café e outras sobremesas. Em 2015, no Twitter, Thiago republicou um link no Instagram, citando Gugu, a quem desejava boa sorte. A foto já não aparece por conta da desativação da conta dele no Facebook. Os dois se seguiam. Em seu testamento, Gugu Liberato previu a divisão do seu patrimônio em 75% para os 3 filhos, que teve com Rosa Miriam de Martel, e outros 25% para seus 5 sobrinhos. Uma fortuna de cerca de 250 milhões. A mãe de Gugu, Dona Maria do Céu, receberia uma pensão, assim como a ex-companheira Rose Miriam de Martel, mãe dos filhos do apresentador. Rose também tenta participar da partilha, mesmo a contragosto dos filhos. Em entrevista recente ao programa Fantástico, Maria do Céu disse que Gugu e Rose Miriam nunca tiveram nada um com o outro.
Apesar dessa declaração, no último dia 2, Rose, que ganhou em primeira instância direito a uma pensão de 100 mil, divulgou carta falando do relacionamento com Gugu. A seguir, narraremos o texto dela na íntegra. Gugu desejou construir uma família e eu também. Ele me incluiu na vida dele, assim como eu o incluí na minha vida. Formamos uma família conforme a vontade de Deus. Tivemos 3 filhos lindos e saudáveis. E desde o momento em que ficamos sabendo que eu estava grávida, as nossas vidas tomaram um novo rumo. Caminharemos sempre juntos em um caminho de amor, respeito e cumplicidade. Um relacionamento de acordo com a vontade de Deus, em que o amor e a confiança andam juntos. Fomos muito felizes durante todos esses anos, principalmente nos últimos anos em que vivemos aqui nos Estados Unidos. Apesar da distância, a nossa casa aqui se tornou um lar mais sólido. Gugu vinha frequentemente e a nossa alegria sempre foi algo que brotava dos nossos corações. Jamais esquecerei dos fortes abraços que ele me dava ao abrir a porta da casa quando chegava do Brasil. Gugu adorava viver aqui, pois além de estar no seio da família, podia passear de bicicleta, de bermuda e de chinelo, e de fazer as compras no mercado. Eram momentos de liberdade. Gugu foi um querido e zeloso pai e marido. Foi meu companheiro dos momentos felizes na criação e educação dos filhos. Ele era o pilar da casa. Quando vinha pra cá, ficava o máximo de tempo que lhe era possível. Se não fosse o trabalho de apresentador e de empresário, teria um tempo maior para convivermos, mas ele adorava ser apresentador, querido e amado por todos. Gugu foi um homem íntegro e o mais generoso que já conheci na vida. Ele sempre me dizia que quando as crianças chegassem na idade de fazer o high school, deveríamos trazê-los para cá, nos Estados Unidos, por achar que essa seria uma ótima decisão. Foi assim que viemos, eu, Gugu e as crianças no dia 2 de julho de 2015. Quando chegava o momento de ir embora de suas muitas vindas, Gugu se emocionava ao se despedir de nós. Eu sempre dizia, assim que der, eu volto. Amo vocês, fiquem com Deus. No dia 20 de novembro deste último ano, ao chegar em nossa casa, sua vida foi ceifada de forma extremamente trágica em um acidente doméstico diante de nossos olhos. E agora as nossas vidas transcorrem na maior perda que já tivemos. O que nos resta agora é a dor da saudade de alguém inesquecível que só nos deu amor. Mas para nos confortar, temos a certeza que Gugu está calmo e bem pertinho de Deus. Bom, meu caro e querido irmão, tem algumas coisas aí que servem de lição. A verdadeira intenção desse vídeo, o porquê da gente ter falado dessa notícia de famosos, porque pra gente pouco interessa, né? A gente tá mais interessado nos temas que envolvem os donos do mundo, que vão afetar diretamente a nossa vida. Mas esse caso vale a pena a gente falar, por quê? Porque fica o exemplo aí, que nenhuma família é perfeita, por mais famoso e mais rico que você seja, né? Às vezes você se reclama da sua própria família, mas muitas vezes muitos de nós teriam uma família que respeitaria até o tempo de luto, coisa que a gente não tá vendo aí com o Gugu. Tá todo mundo indo pra cima sem esperar nem o corpo esfriar, uma coisa que, na minha opinião, é muito feia, é muito vergonhosa. No caso também fica o exemplo pra gente do comportamento do Gugu, que desde que o mundo é mundo, desde que eu assisti televisão, que a gente via o Gugu ali, que sai na mídia, né, nas pequenas mídias, não na grande mídia, mas nas pequenas mídias, nas mídias regionais, essa história que Gugu tinha casos com algumas pessoas que participavam do seu programa. Inclusive um deles, os mais conhecidos, é o Marcelo Augusto. O Marcelo Augusto ele nunca foi um cantor que trouxesse audiência, muita audiência, ele nunca explodiu dessa maneira. Ele fez lá um sucessozinho, mas nunca foi lá um grande cantor. Mas mesmo assim, Gugu levava ele sempre. Se vocês lembrarem daquela época, né, das banheiras do Gugu, da época do auge do Gugu, né, o programa do Gugu, você vai se lembrar que quem estava sempre presente, quase todo o programa, era o Marcelo Augusto. Inclusive até o Silvio Santos, há fofocas disso, que o Silvio Santos reclamou com o Gugu. Olha, você toda semana traz esse cara e esse cara não dá audiência. E o Gugu disse, olha, cala-te, porque meu programa está sempre em primeiro lugar. Quando não é primeiro, é segundo. Então, não reclama porque a audiência está lá em cima. Então você não tem o que reclamar. E aí Silvio Santos acatou mesmo a decisão de Gugu, porque o Gugu naquela época era muito requisitado. Várias emissoras estavam de olho nele, inclusive a poderosa Rede Globo já tinha feito uma proposta. E aí foi nessa época mesmo que o Gugu tomou, inclusive, praticamente o programa só para ele. O Silvio Santos ficou ganhando só uma comissão mesmo naquela época. Mas enfim, isso já é coisa de negócio, né? E aí ele continuou levando quem ele queria pro programa dele, e saía esses boatos que essas pessoas, esses artistas que iam sempre, eram porque tinham um caso com ele. Ele sempre negou isso, é claro, né? Nunca confirmou isso. Ele sempre foi uma pessoa muito discreta, mas agora tá aparecendo aí, né? Essa prova aí, que realmente ele gostava também do outro lado. E agora com esse artista, né? Que tem fotos, se esse cara conseguir comprovar mesmo que tinha essa união estável com ele. Eu não sou nenhum expert em lei, mas se ele conseguir comprovar que de fato ele tinha 8 anos de vida com ele junto, né, uma união estável, com encontros regulares, pode ser sim que ele tenha direito.
Então fica aí o exemplo, né, família? Por mais que você esconde, um dia a verdade aparece. Não adianta você negar. Eu acho que era muito melhor, se não fosse o caso, ele ter assumido: olha, realmente é o meu particular, ninguém tem nada com isso. Mas não, esses artistas, é aí que fica a nossa crítica, né? E fica o exemplo pra gente também, não seguir esse exemplo, que por mais que você esconda, mentira tem perna curta. Por mais que ela corra, ela não vai se afastar muito. Uma hora essa verdade aparece e fica muito mais feio. Mancha muito mais a imagem do que mancharia se o cara simplesmente tivesse assumido e dito: olha, separa o lado artístico do meu lado pessoal. Eu acho que cada um tem o direito de ser o que quiser, não é, família? Mas tá aí o exemplo. E quanto outra coisa também que eu acho que é o que gera tudo isso, é o propulsor dessa bagunça, é que você sabe que nos Estados Unidos, você, por exemplo, pode fazer um testamento deixando o seu filho, portanto que ele seja de maior, claro, né? Porque até que ele fique de maior, a responsabilidade é sua. Mas se ele já é de maior e você não quer deixar nada dos seus bens para ele, for um mau filho, um péssimo filho, né, daqueles que batem até na própria mãe, no próprio pai, e você quer deserdar ele, você deixa. Você só faz lá o testamento e deixando ele de fora. Você deixa até a fortuna pro cachorro, se você quiser, e não dá nada pro seu filho. Mas aqui no Brasil não pode. Aí você vê que o Brasil, como é um país realmente hipócrita. Você faz o testamento, como foi o caso do Gugu, você viu na matéria, deixando lá pros filhos, né, uma porcentagem pros filhos, deixando uma porcentagem para os sobrinhos e deixando uma pensão estipulada para a mãe. Mas aí a justiça diz: não, aqui a lei é essa. Então, mesmo com o testamento ali, deixando clara a vontade do cara, tem que repartir. Não pode deixar de fora. Você não tem o direito de deixar de fora do seu testamento quem você quisesse. Então, nesse caso aí, se o cara comprovar que tinha uma união estável com ele, vai receber sim, vai ser um dos herdeiros. Então, passando por cima da vontade dele mesmo, né? Porque se ele tivesse vontade, ele teria deixado. Então, família, isso pra mim é um absurdo. Eu acho que essa lei brasileira é feita por calhordas, a maioria, né? Pessoas corruptas, e é por isso mesmo que eles trabalham dessa maneira. É muito triste isso. A gente vê em muitos casos mesmo filhos que nem visitavam a mãe, principalmente aqui no Nordeste a gente vê muito, né? Aquele pessoal que mora mais no sítio, aí tem aquela terrinha ali, né? Seca e tal, casinha caindo aos pedaços, o filho não vem, os pais morrem de chorar pensando naquele filho, e aí quando acontece, né, que ele fica sabendo da notícia, ele vem só para vender mesmo, só para vender as terras. E aquela pessoa que cuidou, às vezes um primo, uma pessoa próxima também da família, não tem direito a nada, porque o herdeiro legal é aquele filho ingrato que nunca mais veio, né? Já faz anos que está afastado, mas ele tem direito legalmente, e aquele que cuidou da pessoa até o fim não tem. Então é esse o tipo de justiça que tem no Brasil, um verdadeiro absurdo, família, na minha opinião. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês, tá certo? Eu acho que esse caso do Gugu fica aí como exemplo para todos nós, né? Que nem sempre o quintal do vizinho é melhor do que o nosso, família. Por mais às vezes que você seja humilde, né? Mas às vezes você tem uma família que foi abençoada pelo Criador e você tem que dar graças a Deus por isso, porque dinheiro e fama não é tudo, meu caro irmão. Então fica aí a lição, a gente vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus, um abraço e tamo junto!